STJ Direito Penal. Aplicação da Lei Penal. Súmula 501, é cabível a aplicação retroativa da Lei N113432006, desde que o resultado da incidência das suas disposições, na íntegra, seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação da Lei N63681976, sendo vedada a combinação de leis. Súmula 513, a abolitiu crimes temporária prevista na Lei N1082620003 aplicar-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23 de outubro de 2005. Corrupção de menores. Súmula 500, a configuração do crime do art. 244b do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Crime impossível. Súmula 567, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Crimes contra a administração pública. Súmula 599, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Das penas. Súmula 174, no crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Súmula cancelada. A terceira sessão, na sessão de 24 de outubro de 2002, ao julgar o RESP 213.054/SP, determinou o cancelamento da súmula 174 do STJ. Súmula 493, é inadmissível a fixação de pena substitutiva, art. 44 do CP, como condição especial ao regime aberto. Súmula 512, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, quarto, da Lei N113432006 não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas. Súmula cancelada. A terceira sessão, na sessão de 23 de novembro de 2016, ao julgar a QO na PET 11.796-DIRF, determinou o cancelamento da súmula 512 do STJ. Súmula 74, para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil. Súmula 171, cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativa de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Súmula 231, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 241, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Súmula 269, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos se favoráveis às circunstâncias judiciais. Súmula 440, fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Súmula 442, é inadmissível aplicar, no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Súmula 443, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Súmula 444,
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base. Súmula 511, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no segundo do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Súmula 545, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, terceira, d, do Código Penal. Súmula 587, para a incidência da majorante prevista no art. 40, v, da Lei N. 1134320006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Súmula 607, a majorante do tráfico transnacional de drogas, art. 40, e, da Lei N. 1134320006, configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Súmula 630, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. Súmula 636, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Estatuto da Criança e do Adolescente. Súmula 108, a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato infracional, é da competência exclusiva do juiz. Súmula 338, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Súmula 342, no procedimento para a aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente. Súmula 492, o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. Súmula 605, a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. Estupro de vulnerável. Súmula 593, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Execução penal. Súmula 40, para a obtenção dos benefícios de saída temporária e trabalho externo, considera-se o tempo de cumprimento da pena no regime fechado. Súmula 192, compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Súmula 341, a frequência a curso de ensino formal é causa de remissão de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto. Súmula 439, admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Súmula 441, a falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional.
Súmula 471. Os condenados por crimes hediondos ou assemelhados cometidos antes da vigência da Lei N. 1146420007 sujeitam-se ao disposto no art. 112 da Lei N. 72101984, Lei de Execução Penal, para a progressão de regime prisional. Súmula 526. O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescindido trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato. Súmula 520. O benefício de saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Súmula 533. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Súmula 534. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Súmula 562. É possível a remissão de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Súmula 617. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Súmula 631. O indulto extingue os efeitos primários da condenação, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Extinção da punibilidade. Súmula 18. A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Súmula 438. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. Lei Maria da Penha. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei N. 1134020006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Súmula 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Súmula 588. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 589. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Medida de segurança. Súmula 527. O tempo de duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente cominada ao delito praticado.